Bom, esse episódio, assim, foi um marco na minha vida de antes e depois, assim, de destruir, assim, eu fui entrando numa escuridão, num lugar da mente que eu nem conhecia. Olha que eu já tinha passado por muitas coisas difíceis, vocês já devem ter visto no meu livro. Sim. Eu tive momentos muito difíceis na minha vida, Sim. minha vida nunca foi, né, fácil, Simples. mas Não. esse lugar, assim, de sofrimento, foi muito Traição, duro. né? Não foi nem só, assim, a atitude, assim, foi muito violento. Acabou com o meu casamento, né? Que foi pro próximo, né? A próxima dificuldade, que foi muito difícil o nosso divórcio. Foi muito triste para nós dois. Nós sofremos muito, foi muito... foi o médico que eu ia há muitos anos, há 5 anos, né? Tem toda uma construção e principalmente uma coisa que deu muito errado. Que esse foi acho que o pior ponto, assim, né? De você não ser uma coisa que te incomoda, uma coisa parte que você gosta muito. O médico resolver fazer aquilo, ligar para o seu marido na época e ele falar, tá, confio em você, então faz, né? Tipo, a gente já conversou muito disso, depois de passar todo esse... Ele fala, eu confiava nele, né? Tipo... esse é um foi- recorte interessante, É, novo. é. Eu não conhecia. né? É porque assim, foi tudo muito difícil essa época. E a internet, ela vai... E ela quer chafurdar a sua vida o e a que sua dor. saiu publicamente é que ele teria instruído o médico a fazer. Não, E então... não foi isso, então. Não. Eu Tá. fui fazer esse laser e aí que esse médico disse que era um laser novo de Israel, não sei o quê. E que era super simples, fazer no consultório dele. E aí ele... Inclusive, ele fez mais coisas do que ele perguntou pro meu ex-marido. É que aquilo foi uma confusão. Eu tenho até um áudio, assim, ele falando assim, aí, Gilberto, ó, fiz até mais do que a gente combinou, te dei de presente aí que você é meu amigão. Então, foi O bem... nível da falta de respeito é absurdo. Foi. A gente... Foi muito mais, inclusive o médico, né? O grande, ele fala assim, mas eu não sabia, é o médico, eu também confiava, né? Então Sim. teve esse lugar também difícil para ele, Sim, né? sim. De quebra de confiança ampla. Sim, ele falou, eu tava lá, sabe? Eu achei que era melhor para você, eu não sabia, sabe? Foi uma coisa... Mas aquilo me causou um transtorno emocional e psicológico, assim, que eu só tô aqui por causa do meu filho, assim, é uma coisa que eu tenho certeza, assim, nesse momento da minha vida não tinha como, assim, e foi assim, eu melhorei quase agora, assim, porque todos os dias, porque assim, ele fez muitas coisas, e tudo que ele fez errado. Então, ele fez uma lipoaspiração onde eu não precisava, Sim. e ele também fez errado, porque eu já estava deitada, então ele não marcou antes, então ele tirou daqui. E aí aqui ficou uma pele sobrando e o meu braço também. Então, assim... Aí ele resolveu Você que eu tinha... precisou corrigir? Já tentei 3 vezes. Caramba. Aí ele resolveu que eu tinha um umbigo de velha e fez uma plástica no meu umbigo. Que também ele deixou um buraco na minha barriga, que eu amava a minha barriga. Então, imagina. Aí ele me deixou com várias cicatrizes, inclusive aqui. E o pescoço, que era o que eu fui fazer, ele queimou também com a máquina. E deixou uma mancha no meu rosto. Então, você imagina, naquele momento, que já era um momento difícil, que era o Covid, então eu já estava presa de novo em casa. E eu, todos os dias, na casa da praia, eu olhava no espelho e assim... E eu olhava, sei lá, minha mãe, minha tia, e eu falava assim, parece de uma mulher de 70 anos. E foi assim, envelhecer não é fácil, né? Só que você vai vendo todos os dias, né? Você envelhecendo. Imagina se você vai dormir... com uns 40 e você acorda com uma parte do seu corpo de 60, 70. É muito assustador. E uma parte que eu amava. Não, é uma violação. Eu sempre amei muito. Então, assim, aí eu fiquei, sei lá, 2 anos chorando todos os dias, me olhando toda vez que fugindo de espelho, toda vez que eu olhava no espelho eu chorava. E aí veio o divórcio, né? Porque realmente ficou insustentável a nossa relação, assim, porque eu também fiquei sofrendo e, obviamente, também culpava. Que você falou? Claro que sim. Por quê? E aí a gente, né, foi muito difícil. Também quando esse assunto vem pra mídia, foi muito mais difícil, que aí as pessoas se aproveitam e foram falar que eu tava querendo, aí também... Então, assim,
foi uma coisa horrorosa na nossa vida, assim. E aí eu tentei... Só que assim, imagina assim, aí eu ia todos... Aí quando eu volto para São Paulo, eu fui em todos os médicos que você puder imaginar. Alguns, inclusive, ele foi comigo, tenho que ser, né, sincera em falar. Ele seu ex-marido? Meu ex-marido foi comigo, a gente não tinha separado, porque a gente ficou... E quando eu saí, os médicos falaram assim, não tem o que fazer. Imagina assim, como assim não tem o que fazer? Tipo assim, ninguém sabe, como que ele fez isso? Assim, você não... Né, eu tava com uma aqui como se fosse uma ex-obesa, Estava sob efeito de droga ou alguma coisa? Eu acho que sim, na verdade. Eu tenho mas eu não posso falar isso, né? Porque... Teve um desfecho, Luísa, em relação a ele? Você o Uma processou? Tô processando ele. Tá. Foi terrível, assim. E aí eu tentei fazer, né, ajustar, e aí não deu certo. E cada vez era mais sofrimento. E aí eu não podia tomar sol, né? Porque estava tentando arrumar cicatrizes. Sim. E aí eu fui me fechando em casa. E como a gente tinha se separado, ele também ficou meio... E aí o menino ficou só comigo. E aí, sabe, tipo assim, foi uma coisa... E eu lá em casa, morrendo aos poucos. Foi e o seu ainda momento... Eu ia perguntar se foi o seu momento mais profundo, eu digo, de fundo do poço da vida, assim. De depressão, não, de tristeza. Sem dúvida nenhuma. E assim, foi uma sequência. Não pensa que parou aí. Né? Foi assim, foi o começo, aquele horror. Então aí foi todo aquele horror. E aí eu fiz... Aí quando eu fiz de novo, eu tive uma alergia. Voltei pro Einstein, e aí eu tava já, sabe, querendo morrer. Chega. Aí eu fiz a live, aí falaram que eu tava difamando ele, e aí ele vinha brigar comigo, e eu assim, meu cabelo caindo, eu pesando 45 quilos, morrendo. Só que eu não tava querendo agredir, eu tava tentando me salvar, sobreviver. Sim. E aí virou uma briga pública, e aí muitas outras coisas vieram à tona. Aí, o que acontece? A gente brigou muito feio, né? E aí logo depois, ele ficou muito doente. Isso foi uma tsunami de merda. Né? Não, você não tá entendendo. É só o começo ainda. A gente ainda tá na marolinha. A gente ainda tá. Aí ele foi operar a coluna, ele fala pra mim, olha, talvez eu não possa mais andar. Você pode estar do meu lado nesse momento? Eu posso. Isso aqui, as pessoas que tinham visto toda aquela briga e aquele horror que, né, acabaram acontecendo coisas muito sérias, que eu nem vou citar aqui. Mas aí ele operou as costas. Na outra semana descobriu que estava com problema no coração, que podia morrer e tinha que trocar uma válvula. E meu filho ali desesperado. Calma, você acha que é só isso? Minha mãe tem uma convulsão e quebra a coluna. Nesse mesmo período? Neste momento todo. No meio de uma pandemia. Aí já era 22. Passado. Tá. 22, já era 22. Seguido de uma pandemia. Isso, na sequência de uma pandemia que aconteceu tudo o que aconteceu, né? E aí você teve uma convulsão. E aí eu segurando, né, minha mãe, o Enzo, ele, né, e os seus traumas. E eu ali ainda tentando sobreviver a tudo isso. E aí acontece, começo a ter problema no meu instituto. No seu instituto. Porque eu não tinha como lidar com tudo isso. E as pessoas, tipo assim, estavam acostumadas a eu 100% e ter tudo ali, né? E aí eu fui delegando... E mais do que deveria. Foi traída. Eu confesso toda a minha culpa, porque eu acho que a gente tem... Eu deleguei muito, mas eu fiz o que eu conseguia, né? E eu fui entrando numa relação abusiva com as pessoas que trabalhavam comigo, sabe? Que a pessoa foi tomando um poder e eu... Tanto que eu fiz uma terapia especializada em abuso, porque quando você tem relações muito tóxicas, você também tem um problema, né? As pessoas... Você tem que olhar... Você tem que assumir a sua parte, né? Você também... Com certeza. Se coloca... E responsabilidade, não culpa, né? Sim, sua responsabilidade. Sim. Isso me ajudou muito. A minha terapeuta Silvia, ela realmente foi uma coisa muito importante. A minha também é Silvia. Que foi né, tudo isso que aconteceu depois, ano passado, né? Mas aí eu já, assim, hoje em dia, mesmo com todas as dificuldades que eu tô passando ainda, eu tenho a minha sanidade mental, né? Então isso é muito, muito sagrado. E muito impressionante. Muito impressionante. Não, então, aí logo depois eu tive a minha convulsão. É isso. E foram 2, né? 3, mas a primeira, tipo, que aí eu quebrei meu cóccix também. Não, foi assim, gente. Não sei o que ela fez ali em outro momento. Foi assim, juro. Foi assim, todas as provações que uma pessoa pode passar junto, assim, né? Foi uma coisa... e ainda
nesse momento todo, ainda fazendo resgate, ainda lidando. Isso que eu ia falar. E ainda Não parou de levantando a tua trabalhar, né? causa. Sim, não parei, assim, mas não era tão... E ainda, ainda teve problema político, que aí também apanhei de todos os lados, né? Isso. Porque aí eu tava lá, imagina, eu já super emocionada. Eu lembro que eu tava lá escrevendo o negócio, aí me liga a mina da guerra lá. Pra dizer dos bichos, trazer os bichinhos. dos brasileiros que tinham pet em Israel, né? Não, tô falando da Ucrânia Da agora. Ucrânia? Bom, nós temos mais de uma e ela atuou nas duas. Começou na Ucrânia e a menina tava grávida, e eu tenho muita coisa com grávida, e ela com o cachorro, e eu, calma, eu chorava mais que ela. Juro, eu, não, vou resolver. E aí eu tenho esse hábito, assim, eu quero resolver uma coisa. Abraçar, né? Não, eu Você te vai prometo mover... até minha alma se você me ajudar. Então, o que aconteceu? Eu falei, não, eu faço o que quiser, agradeço o Bolsonaro, eu vou lá, não sei o que lá. Resolveu, só que eu sou uma pessoa de palavra. Sim, prometeu Que e foi. isso... E aí eu fui, não sabia que o Bolsonaro ia estar lá, era só a Michelle. E aí, quando eu vi, ele se enfiou aqui de uma... Foi assim, e eu assim, tipo, meu Deus, assim, né? E aí, Isso vai me dar uma dor de cabeça. não, e deu, porque eu apanhava de todos os lados, né? Agora você tá, não tô. E aí eu já tinha reunião marcada com o Lula, assim, tipo, que... E aí virou e o Brasil cheio de ódio. Sim. Né? Esse ódio coletivo que foi esses últimos anos. E eu, no meio de tudo isso, vocês terem ideia, no meio de toda esta confusão que virou a minha vida, assim. Então, eu sou uma sobrevivente.